1912, porque a lógica é a mesma. Eles vão seguir esta metodologia que aqui está. Pode passar. Então, a afirmação que foi feita dos 88% de desmatamento, do salto de 88%, não é verdade. Pode passar. Vamos à análise propriamente dita. Pode passar? Pode passar? Muito bem. Está aqui um primeiro exemplo. São Félix do Xingu. Desmatamento imputado para junho de 2019. 72 hectares. Quando começou esse desmatamento, na verdade? Agosto de 2018. E ele só foi computado em junho de 19. Pode passar, próximo. Vila Ladeira Vermelha, São Félix do Xingu. Computado em junho de 19. Começou em 22 de setembro de 2018. Estão aqui as imagens. Pode passar, o próximo. Cumaru do Norte, Pará. Junho de 19, 46 hectares. Começou em 2 de dezembro de 18. Pode passar. Bom Jesus do Araguaia, Mato Grosso. 445 hectares. Começou em dezembro de 18. Pode passar. Bom Jesus ainda, mais outra área, dezembro de 18, próximo. Apiacás, 63 hectares. Começou em 13 de dezembro de 18. E assim sucessivamente, vamos continuar até mostrando as áreas. Pacajá, dezembro de 18, próximo. 62 hectares, também 18, próximo. Peixoto de Azevedo, 67, 19 de dezembro de 18, próximo. Senador Porfírio, 26 de dezembro de 18. Tudo isso computado em junho de 19. Pode passar. Mais aqui, Anapu, Pará, 26 de dezembro, próximo. Pode ir passando esses aí, uma velocidade que dê só para ler a cidade. 146, 26 de dezembro, próximo. Senador Porfírio, novamente, 87 hectares, dia 26 de dezembro. Pode ir passando. E assim vão sucessivamente todas as imagens. Agora nós vamos chegar num caso específico, que é o exemplo detalhado de cada um desses casos que estão aqui. Obrigado pela presença. Esse Brasil é de todos nós. E nós temos uma tremenda responsabilidade com o seu futuro. E ele passa pelo nosso governo. E quando se fala em questões ambientais, tem uma repercussão enorme fora do Brasil. Nós temos uma área também muito grande, a região amazônica, é cobiçada pelo mundo todo por suas riquezas minerais, pela sua biodiversidade, água doce, grandes espaços vazios, muita coisa a ser descoberta ainda. Temos também incidência de petróleo, como urucum, outras riquezas. Temos também nossos irmãos índios, alguns até isolados, que devem receber por parte do Estado todo o carinho e consideração e ser tratados como seres humanos e não como apenas pessoas pré-históricas que têm que viver confinado num canto ou no outro. O Jean Heleno sabe do que o índio precisa e está pronto a ser questionado por vocês também. O Ernesto pode falar das repercussões de notícias que são colocadas perante vocês, que, ao não condizerem com a verdade, nos causam transtornos em assinarmos acordos com outros países. E o Ricardo Salles é o nosso ministro do Meio Ambiente, que deve ser a pessoa mais questionada por todos aqui. Tenho certeza que, com verdade, com João 8,32, o Brasil, o mundo, o ser humano tem muito a ganhar. Então, com a palavra, Ricardo Salles. Boa tarde a todos. Nós tivemos ontem, senhor presidente, uma reunião com o ministro Marcos Pontes e as equipes do INPE e do IBAMA.
analisando a profundidade das informações que foram relatadas recentemente, dito como o período de julho de 2019 tendo atingido o percentual de aumento de desmatamento da ordem de 90%. De ontem para hoje, inclusive, o número que vem sendo aventado é 212%. E o que nós fizemos foi verificar o quanto dessa informação, de fato, é procedente, por que é e em que parte não é e quais são as explicações. O nosso objetivo não foi, em nenhum momento, esconder informação ou negar uma realidade. A realidade é essa, do desmatamento da Amazônia, que vem aumentando desde 2012, por diversas razões de pressão ilegal sobre a floresta, vem aumentando neste período, e nós precisamos, a partir dessa discussão, da real análise dos números, finalmente tratar de maneira franca, madura, direta, aberta, quais são as razões para a pressão do desmatamento ilegal sobre a Amazônia e de que forma dar alternativas de dinamismo econômico para aqueles que vivem na região. Não tratar das origens do desmatamento ilegal, não tratar da origem dessas pressões do setor madeireiro, do setor de mineração, ouro, diamante, metais, enfim, sobre aquela região da Amazônia, é ignorar, portanto, a origem dessa pressão sobre a floresta e que, apesar de todo o esforço e recursos despendidos ao longo desses anos em operações de comando e controle, fiscalização e repressão, ainda assim, nos últimos 7 anos, o desmatamento vem aumentando, o que demonstra que a fórmula adotada até agora não é a mais adequada. Mas para que essa discussão possa ser feita em termos razoáveis, é preciso, antes de tudo, retirar um pouco do sensacionalismo que está por trás da divulgação desses percentuais de 88%, 90%, 212%, e colocar um pouco mais de racionalidade num tema que é de interesse de todos os brasileiros, a começar pelo governo federal, tem interesse na preservação, na utilização sustentável dos recursos da Amazônia e da melhoria da qualidade de vida para os mais de 20 milhões de pessoas que vivem numa região tão rica, mas em condições tão miseráveis. A região do Brasil, talvez, que tem os piores índices de saneamento, problemas gravíssimos de coleta e destinação do lixo, problemas sérios de saúde, o que demonstra, portanto, que, apesar de todos esses recursos que foram expendidos para a Amazônia até então, a população que lá vive permanece tendo problemas muito graves de qualidade de vida. E é essa discussão para a qual nós queremos endereçar os nossos esforços e que passa por uma análise racional desses números, os quais eu vou explicar agora. O INPE, junto com o IBAMA, ontem, na presença do ministro Marcos Pontes, nós fizemos uma reflexão bastante franca, sincera, sobre os dados que nós temos, e nós focamos agora no mês de julho, que foi justamente sobre eles, mês de junho, divulgados em julho, foram sobre eles que se criaram todas essas percentuais e afirmações de todo tipo, imprensa no Brasil e no exterior. Portanto, o trabalho que nós fizemos foi de demonstrar que os números não são exatamente aqueles. Para desqualificar a análise da questão do desmatamento? Não. Fique claro que nós não estamos aqui negando a importância do tema e tampouco essa curva tendencial que vem desde 2012, mas simplesmente para colocar a questão nos seus devidos termos e informar a população daquilo que, de fato, tem acontecido. Eu vou tomar a liberdade, senhor presidente, de vir aqui à frente da tela para poder acompanhar.
Alô. Bom, então, vamos tratar do desmatamento do mês de junho de 2019. Pode passar o primeiro slide, por favor. Nós avaliamos com base nas informações do DETER e justamente para verificar se o alardeado percentual de 88% de aumento no mês de junho é realmente verdadeiro ou não. Utilizamos, pode passar a próxima, utilizamos a base oficial de dados, não há nenhum dado aqui que não seja da base oficial. Usamos o critério para toda análise que vem aqui no modelo corte raso. Vocês sabem que tem 3 categorias, como o corte raso é aquele que representa a maior parte dos quilômetros, das áreas que foram consideradas como desmatamento, área degradada, etc. Mineração. O corte raso representa o número de 878 quilômetros. E que totalizaram 3.250 alertas de desmatamento emitidos pelo sistema DETER. Pode passar. Dos 3.250 alertas de desmatamento, nós analisamos 500 dos 3.250. Os 500 maiores, justamente para que reduzíssemos a margem de erro das análises que foram feitas. Por quê? Porque o DETER pega áreas de 60 por 60. Então, para reduzir ao máximo o erro de análise, nós pegamos as áreas maiores, que não tem margem, quase nenhuma margem para se dizer que havia algum erro de análise. Então, dos 500 maiores, eles representam 493 quilômetros, 56% das áreas total do conjunto de alerta de desmatamento emitidas pelo DETER em junho de 19. Pode passar. Esse está à disposição para quem quiser olhar, é o sistema, a planilha dos dados que foram analisados, portanto, há toda a explicação de cada uma das conclusões que foram encontradas, pode passar. Análise das consistências, atribuímos percentuais de erro e fomos elencando, portanto, dos 500, quais são os maiores percentuais de erro em relação ao que saiu, ao que efetivamente nós vamos mostrar aqui. Pode passar. Essa aqui, a análise dos polígonos de cada uma das áreas do DETER que foram analisadas, polígonos que foram analisados um a um dos 500 que nós estamos comentando. Pode passar. A área do desmatamento do DETER, portanto, 493, 56%. O que nós verificamos? Que dos 493 englobados pelos 500 alertas de desmatamento, 265, portanto, 31%, não ocorreram em junho de 19. Portanto, não corroboram o percentual sensacionalista de 88 e tampouco esse mais recente de 212. Porque a lógica é a mesma. Eles vão seguir esta metodologia que aqui está. Pode passar. Então, a afirmação que foi feita dos 88% de desmatamento, do salto de 88%, não é verdade. Pode passar. Vamos à análise propriamente dita. Pode passar? Pode passar? Muito bem. Está aqui um primeiro exemplo. São Félix do Xingu. Desmatamento imputado para junho de 2019. 72 hectares. Quando começou esse desmatamento, na verdade? Agosto de 2018. E ele só foi computado em junho de 19. Pode passar, próximo. Vila Ladeira Vermelha, São Félix do Xingu. Computado em junho de 19. Começou em 22 de setembro de 2018. Estão aqui as imagens. Pode passar, o próximo. Cumaru do Norte, Pará. Junho de 19, 46 hectares. Começou em 2 de dezembro de 18. Pode passar. Bom Jesus do Araguaia, Mato Grosso. 445 hectares. Começou em dezembro de 18. Pode passar. Bom Jesus ainda, mais outra área, dezembro de 18, próximo. Apiacás, 63 hectares. Começou em 13 de dezembro de 18. E assim sucessivamente, vamos continuar até mostrando as áreas. Pacajá, dezembro de 18, próximo. 62 hectares, também 18, próximo.
Peixoto de Azevedo, 67, 19 de dezembro de 18. Próximo. Senador Porfírio, 26 de dezembro de 18. Tudo isso computado em junho de 19. Pode passar. Mais aqui. Anapu, Pará, 26 de dezembro. Próximo. Pode ir passando esses aí, uma velocidade que dê só para ler a cidade. 146, 26 de dezembro. Próximo. Senador Porfírio, novamente, 87 hectares, dia 26 de dezembro. Pode ir passando. E assim vão sucessivamente todas as imagens. Agora nós vamos chegar num caso específico, que é o exemplo detalhado de cada um desses casos que estão aqui. Pode ir passando. Ok, próximo. Mais um. Mais um. Aí, pode parar. Essa é uma imagem do dia 7 de agosto de 2018. Agora nós vamos ver uma imagem, pode passar o próximo slide, do dia 22 de agosto, portanto 15 dias depois. Tem um desmatamento aqui de 71 hectares e um outro de 90, que o DETER não pegou. Próximo. 25/8 de 2018, mais 17 hectares aqui e 35 hectares aqui. O DETER não pegou. Próximo. 30 de agosto, mais 29 hectares aqui e 12 aqui. O DETER não pegou. Próximo. 31 de agosto, mais 7 hectares nessa ponta e 5 nessa. O DETER não pegou. Próximo. 1 de setembro de 2018. Próximo. 4 de setembro de 2018. O DETER não pegou nada disso ainda. Próximo. 11/9. Pode ir mais para frente. 18/9. Próximo. Pode passar. Bom, aonde foi computado todo esse desmatamento de uma área de 470 hectares? 9 meses depois. Em junho de 2018. Imputado para junho de 2018. Só aqui já se vê que poderia deduzir desse percentual de 88%, como se poderá deduzir eventualmente do percentual de 212%, que está sendo alardeado por aí. Esses são casos, são evoluções, estão todos aí para quem quiser depois conferir. São todos casos em que o DETER não computou no momento adequado o desmatamento no local onde foi feito. Onde é que isso foi computado? Em junho de 2018. E 19, perdão. Pode passar. Detecção temporal, o mesmo problema. Vamos passar aqui, próximo slide. Tudo com os números, os shapes, estão todos aqui. Pode passar. Aqui é a mesma coisa. Essa é uma imagem de desmatamento de julho de 17, que não foi detectada pelo sistema. Esse era como o sistema enxerga lá. Pode passar. Julho de 17, próximo. Depois ali mais uma. Outubro, próximo. Janeiro. Isso todos percentuais que foram se agregando. Depois próximo. Janeiro de 18. Fevereiro de 18. Próximo. Dezembro de 18. Vamos parar aqui um segundo. São as áreas de uma determinada região que estavam desmatadas de julho de 17, 2 anos atrás, a dezembro de 18. Pode passar o próximo. Junho de 19, essa área entra, da forma como está aí, essa área entra toda de uma vez no cômputo das áreas do DETER. A pergunta que fica, portanto, por que não se diluiu a evolução no período 17 a 19? Problemas de detecção. Pode passar. Aqui estão os percentuais dessa demonstração que fizemos agora. Pode passar. Caso 3. Vamos lá. Mais um. Passa. Mais um. Mesma coisa. Próximo. 18/3. 16/3. 18/4. Passa. Pode passar. 19/4. 19/4.
27/4, nada disso computado. 16/6, e agora, junho de 2019, é computado um volume total de 293. Próximo. Pode passar, é o mesmo? Falso positivo, é a mesma lógica, você identifica áreas que depois, quando vai verificar, não estavam desmatadas. Pode passar novamente. Mais um. Pode passar. É a mesma lógica, eu não vou repetir porque é o mesmo sistema. Pode passar. Vamos chegar até o slide da... Próximo slide, pode colocar. Mais um. Muito bem. Esse é o segundo problema. Então, até agora foram demonstrações de lapsos temporais não contabilizados no momento adequado. Vocês veem que tem exemplos desde 2017, que foram computados agora na conta de junho de 19. E um segundo ponto, que são sobreposições diárias, em casos que já foram computados e foram computados em duplicidade, novamente. Aqui só um exemplo, para não me alongar demais, áreas em azul, aqueles que foram emitidos em junho de 19, sobre áreas em vermelho que já estavam contabilizadas tem cada uma das tabelas aqui, em cada um dos alertas de desmatamento de período passado a junho de 19. Então, esse quadro dos polígonos em vermelho sobrepostos aos polígonos em azul demonstram que todas essas áreas onde houve sobreposição, houve contagem redobrada de uma área que já estava contabilizada e, portanto, tinha que ter sido deduzida ao fazer a contabilização. Qual é a conclusão que nós chegamos com tudo isso? Nós não estamos aqui para negar números e nem justificar coisas que tenham sido feitas de maneira ilegal. Nós estamos aqui demonstrando que precisa haver muita responsabilidade na divulgação das informações. Precisa haver realmente compromisso nesses números. E é isso que nós vamos construir em conjunto com esse novo modelo de monitoramento por imagens de alta resolução, realmente em tempo diário, para evitar esses problemas de lapso temporal que nós vimos aqui e que trazem distorções muito grandes no cômputo geral do volume de desmatamento no mês a mês e que corroboram o que é dito por todos os especialistas que têm responsabilidade no assunto, quer dizer que o DETER, como ficou comprovado aqui, não é medida de desmatamento. E como nós vimos aqui, o prazo, o problema da sobreposição e outras fragilidades corroboram, comprovam de que realmente a utilização dessas informações para fazer esse sensacionalismo de percentuais de desmatamento de mês a mês está equivocado tecnicamente e é um erro de análise enorme. O que nós vamos fazer daqui para frente com essas imagens que estão sendo, que se pretende contratar de alta resolução e diárias efetivamente? Esse é o monitoramento em tempo real de verdade que nós queremos fazer. Para se somar ao trabalho que se faz no DETER, se somar, ajudar ao trabalho que se faz no PRODES. Nós vamos ajudar, ontem foi combinado entre eu e o ministro Marcos Pontes, sob determinação do presidente, que nós vamos ajudar o INPE, inclusive, a ter o seu quadro técnico recomposto, porque hoje quem faz análise do DETER não são funcionários do INPE, mas bolsistas do CNPq, que prestam serviço para o INPE e que tem uma rotatividade de funções grande, e nós queremos que seja um corpo técnico permanente, capacitado e que conheça a fundo esses detalhamentos, para que a gente tenha uma maior acurácia dos dados. Para além disso, colocar recursos também no sistema do TerraClass, que é o monitoramento feito olhando para trás, a regeneração de áreas. Esse monitoramento foi sendo feito de 2 em 2 anos até 2014. É um trabalho do INPE com a Embrapa e que deixou de ser feito a partir de então por falta de recursos. Nós vamos ajudar com recursos para que seja feito o TerraClass 2016, 2018 e também para 2020. O que a série histórica do TerraClass demonstra? Que 20% da supressão de vegetação ocorrida e identificada no PRODES se regenerou.
Ou seja, o resultado líquido do desmatamento, quando se deduz do desmatamento do PRODES, se deduz o que está sendo regenerado, medido pelo TerraClass, só ali há um delta de diferença de 20% menos desmatamento, ainda que em floresta secundária, distinto do número total líquido, que é aquele apresentado para o PRODES. Tudo isso com o objetivo de colocar as questões da forma mais correta, equilibrada, racional, e tirar o sensacionalismo, que pode ser muito bom para vender manchete de determinados meios de comunicação, ou fazer lead de notícia, mas prejudica muito a discussão séria e comprometida acerca desse tema. Nós vamos, a partir de agora, tratar junto com o maior cuidado e colocação de recursos nas ações de comando e controle e fiscalização, que terão à disposição esses dados do sistema de alta resolução que nós estamos contratando, mas vamos também fazer, de forma muito firme, transparente, a discussão do dinamismo econômico necessário à região da Amazônia, de tal sorte que as atividades econômicas que possam proporcionar às pessoas que hoje são empurradas para atividades ilegais, possam cuidar da sua família, produzir, enfim, ter atuações absolutamente legais, regularizadas, monitoradas, fiscalizadas pelo poder público, tanto federal quanto os estaduais. Com isso, senhor presidente, acho que cumpri a missão aqui de apresentar os dados. Muito obrigado. Bom, essa exposição brilhante feita pelo ministro Salles, ela mostra, em primeiro lugar, a inconsistência dos dados que são fornecidos. O que preocupa mais aqueles que têm o sentimento de brasilidade, que têm um amor pelo país, como todos deviam ter, é que esses dados prejudicam muito a imagem do Brasil. Se fossem dados corretos, era preocupante, seria conveniente que nós não alardeássemos isso, que nós cuidássemos do problema internamente, procurássemos corrigir o que está errado. Sendo dados falsos, é muito grave, porque isso prejudica o comércio brasileiro, prejudica a imagem do Brasil, nos coloca como um grande destruidor do meio ambiente, na humanidade, e são imagens que depois fica muito difícil de resgatar. Então, isso é o que nos aflige muito, é a falta, eu tenho dito isso muitas vezes, de honestidade intelectual de boa parte da imprensa ao divulgar notícias. A notícia é para ser divulgada, a imprensa é para informar, mas ela tem que pautar a informação na honestidade intelectual. É um predicado tão importante quanto a honestidade de não tirar dinheiro. A honestidade intelectual é muito importante no trato desses assuntos. Vou contar uma historinha só para verem a gravidade do problema. Primeiro que um país com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, qualquer problema desse tipo é muito sério, porque é muito fácil a gente dizer que fiscaliza as coisas num país, e aí não, nenhum demérito, apenas vou citar países que notoriamente são pequenos na sua extensão territorial, como é o caso da Bélgica, o caso da Holanda. Então, nós temos países que facilmente são fiscalizados num aspecto como esse. Um país com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com uma Amazônia, Amazônia legal com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. E, principalmente, aonde não é dada aos povos da floresta, que são 3 palavras famosas em qualquer livro sobre a Amazônia, os povos da floresta. Os povos da floresta não receberam, até hoje, o tratamento que vão receber no governo do presidente Jair Bolsonaro. Eles vão ser tratados como os povos brasileiros da floresta, que merecem ter uma participação no país de acordo com o nível civilizatório do século XXI. Eu não posso querer que esses povos da floresta sejam objeto de visitação pública, de trabalhos de antropólogos. Isto não é o objetivo de um governo sério como é o governo do presidente Jair Bolsonaro.
Eu tenho certeza que ele vai cuidar dos povos da floresta como povos que precisam uma assistência cerrada, precisam ter acesso ao que eles desejam e que ficam deformando as aspirações e colocando na boca, até de índio de escola de samba, aspirações de povos indígenas que não são verdadeiras. Quem conhece, quem visitou a comunidade indígena sabe que não são verdadeiras. Uma historinha só dessa história de desmatamento. De vez em quando nós temos uns surtos de moralização dessa história de meio ambiente e desmatamento. Num desses surtos, eu era comandante militar da Amazônia e forneci vários helicópteros para o IBAMA para fazer. Só que eu tinha 12 helicópteros, normalmente 4 em manutenção. Na verdade, eu tinha 8 helicópteros disponíveis. Coloquei todos à disposição do IBAMA para facilitar esse movimento da Amazônia. Mas não é suficiente para se patrulhar uma área de 8 milhões de quilômetros, de 4 milhões de quilômetros quadrados. Então, havia necessidade de coisas móveis para chegar nos lugares. E uma denúncia de uma madeireira que sabidamente fazia coisas ilegais próximo de Alta Floresta foi identificada pelo superintendente de Alta Floresta e ele mandou uma equipe reforçada para ir a essa madeireira e autuar, multar, recolher material, não sei o quê. Bom, deu para esse pessoal se deslocar um caminhão, que era o caminhão que ele dispunha na sede da superintendência do IBAMA de Alta Floresta. Os camaradas saíram, a previsão era levar 8 horas de viagem, voltar no dia seguinte. Aí, 3 horas depois, os caras apareceram lá. Essa história foi contada no jornal. O superintendente se surpreendeu. Vocês já estão de volta? Não, nós não conseguimos chegar lá. Ué, não conseguimos chegar lá, o que aconteceu? O caminhão quebrou. E como é que vocês vieram? No caminhão da madeireira. Viemos no caminhão da madeireira. E aí? Eles iam lá para multar a madeireira, voltaram no caminhão da madeireira. Que moral que eles têm para ir lá multar a madeireira? Se não fosse o caminhão da madeireira, eles iam dormir na selva, né? Então, são essas coisas, que tem que haver uma coerência de procedimentos, né? É essa coerência que eu tenho certeza que o presidente está preocupadíssimo com isso. Nós já conversamos várias vezes sobre isso, sobre a realidade das coisas, a realidade da Amazônia. Então, esses povos da floresta, eles partem para o ilícito porque eles não têm um apoio correto de quem tem que dar esse apoio. Outra coisa, o estado do Amazonas, o desmatamento, eu vou entrar aqui no... Desculpa, a área que é desmatada na Amazônia é claramente a área central e leste do Pará. Por quê? Porque tem estrada para você transportar aquilo que você desmata. E tem uma série de estradas vicinais que não estão nem nos mapas e nem computadas nas nossas estatísticas de estrada. Inúmeras estradas. Essas estradas são usadas para tirar esse material que é tirado ilegalmente da floresta. Isso tem muita reposição ao longo do tempo, mas não vamos entrar nesse detalhe. Interessa que esse material só sai dali porque tem como sair. O Amazonas, que é totalmente diferente, vocês voam de Tabatinga a Manaus, Tabatinga, lá que é a primeira cidade banhada no Brasil pelo Rio Solimões, de Tabatinga a Manaus é um voo de quase 2 horas. Fiquem na janela e tentem identificar a presença do ser humano. Não é área desmatada, não. Tentem identificar qualquer presença do ser humano. É muito difícil. É um tapete verde. Do avião é um tapete verde. Para quem está lá embaixo, é um sobe e desce desesperador. Mas para quem está no avião, é um tapete verde. Não se vê nenhuma presença do ser humano. Por quê? Porque transportar madeira na água, além de ser muito difícil, muito lento, o transporte é muito lento, a madeira perde o seu valor, porque ela incha na água. Então, ela perde muito o seu valor. Então, por isso é que a Amazônia ocidental, o estado do Amazonas, é totalmente preservado. O estudo que nós fizemos, que eu já estava no Departamento de Ciência e Tecnologia, foi criado um raio que ultrapassava a copa das árvores. Então, um levantamento perfeito. Mostrou um reflorestamento natural da Amazônia Ocidental. Então, são fatos que a gente tem que conhecer para não comentar bobagem, não escrever coisas sem fundamento, sem valor científico, sem valor real. Obrigado, presidente. Abriremos agora para 8 perguntas. Cada jornalista sorteado poderá realizar apenas uma pergunta.
Primeira pergunta, jornalista Lisandra Paraguaçu, Reuters. Boa tarde, ministro, presidente. Minha questão, eu queria primeiro entender uma coisa, se o que vocês estão dizendo é que não é que o desmatamento não tenha ocorrido, e sim que ele ocorreu ao longo de um tempo. Isso ele não aconteceu todo no governo do presidente Bolsonaro, ele vem acontecendo desde o governo passado. E eu queria também entender o que vai ser feito com o equipamento do DETER. Se o equipamento do DETER não consegue detectar com a precisão que vocês esperam, ele vai continuar sendo usado, vocês vão mexer nesse equipamento. O senhor falou um tempo atrás de contratar outros satélites. O que vai ser feito para melhorar isso, então? Bom, como nós temos defendido, essa questão do desmatamento, para nós, ela é apolítica. Portanto, não se trata de alocar os números de desmatamento no governo, neste ou em outros. Simplesmente dizer que isso não aconteceu em junho de 2019 e que, portanto, o percentual do salto de 88% que foi alardeado está equivocado. Isso deveria ter sido computado ao longo do tempo na medida em que foi acontecendo e a fragilidade do sistema não permitiu. O que nós queremos, a partir disso, dessa constatação, é manter o sistema do DETER, ajudando a equipe, ajudando o INPE para que tenha cada vez melhores serviços. E uma forma de nós ajudarmos nesse sentido é complementar aquelas informações que são oriundas do sistema do DETER, dos radares, dos satélites que ali fornecem imagem, também com essas outras imagens de alta resolução, que fornecem o detalhamento, inclusive, dos polígonos de um dia para o outro e que permitem que a equipe de fiscalização faça um planejamento e ações diretamente ligadas àquelas informações que foram detectadas. Portanto, é uma cumulatividade de equipamentos e tecnologias que, juntas, irão nos proporcionar melhores condições de trabalho. Próxima pergunta, jornalista Daniel Golino, Jornal O Globo. Boa tarde, presidente, ministros. Ministro, eu queria entender duas coisas. Primeiro saber por que o ministro Marcos Pontes não veio, se o INPE é vinculado à pasta dele, e queria entender um pouco esse novo modelo. É uma tecnologia que vai ser contratada, vocês já estão estudando, tem uma data, de onde seria? Se puder dar mais detalhes do novo modelo. O ministro Marcos e eu nos falamos muito de ontem para hoje, nos encontramos na reunião, temos trocado mensagens e posicionamentos a cada instante e não é necessário que estejamos todos aqui, uma vez que essas apresentações, essas informações são de consenso nosso enquanto governo. Com relação às informações da contratação propriamente dita, ela será aberta o processo licitatório lá no IBAMA, para que essas imagens de alta resolução possam ser contratadas e aplicadas o mais curto espaço de tempo possível, para que a gente tenha finalmente informações mais apropriadas para orientar nosso trabalho de fiscalização, comando e controle. Permite complementar aqui? Eu não quero afirmar, mas uma notícia como essa, que não condiz com a verdade, tem um estrago muito grande na imagem do Brasil. Parece, né, que tem gente interessada nisso, que não é a imprensa, que o dado saiu lá de dentro, de órgãos nossos. Essa aqui é a preocupação grande que nós temos. Eu acho até que, aprofundando os estudos, ver se, por acaso, essas pessoas divulgaram de má fé esses informes para prejudicar o governo atual e bem como desgastar a imagem do Brasil, porque nós estamos dando um salto, sim, no tocante de um novo relacionamento com o mundo, na base exatamente de uma palavrinha chamada confiança. Próxima pergunta, jornalista Fábio Murakawa, Jornal Valor Econômico. Boa tarde, presidente, ministros. Eu queria saber se o diretor do INPE, o Ricardo Galvão, se ele esteve presente nessa reunião de ontem, né, que vocês avaliaram os dados, juntamente com o ministro Marcos Pontes, se ele deu alguma posição sobre isso, e se ele vai participar de futuras decisões sobre esse novo modelo, né, ou se a postura vai ser isolá-lo, dada a insatisfação do presidente, do governo, com a divulgação desses dados que ele fez. Obrigado. Bom, estava lá presente a maior autoridade do Ministério, que é o ministro, com o seu corpo técnico,
funcionários do INPE, dentre eles o seu vice, que prestaram todas as informações, fizeram suas ponderações e que alinharam as suas visões com as nossas. É claro que aqueles que compareceram pelo INPE têm uma visão própria do técnico que pertence à instituição, a qual nós respeitamos sempre, e justamente por isso que o trabalho é conjunto. Daqui para frente, reciprocamente ajudarmos o INPE a nós, IBAMA, e nós, IBAMA, ajudarmos ao INPE para termos justamente as melhores condições e melhores tecnologias daqui para frente. Com relação da outra pergunta, não é objeto nosso aqui da apresentação que foi feita e, portanto, será deliberado na forma e no tempo que for necessário. Jornalista Márcia Lorenzato, SBT. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministro. Se a área desmatada não é de 88%, o senhor tem condição de estimar qual é a percentagem? É justamente essa informação de mensurar percentual de mês para mês que o DETER explica que não se deve fazer. Por quê? Porque a complexidade dos 3.250 alertas de desmatamento não produzem informação com a acurácia e com a precisão necessária para se afirmar, seja um percentual ou outro. Trata-se de uma postura inconsequente você atribuir um percentual como esse diante de tantas fragilidades como essas que nós encontramos e que o DETER, a equipe sabe disso, tanto que há expressa menção no site do INPE, no campo determinado ao DETER, de que o DETER não se presta a mensuração de áreas de desmatamento. Portanto, também não se presta a estipulação de percentuais e tampouco percentuais comparativos. Com isso, não se quer desqualificar números ou distorcer a análise. Simplesmente dar ao tempo certo, que é o PRODES que faz esse trabalho, a função de atribuir o percentual. E, neste meio tempo, o máximo de empenho nosso em ter a melhor tecnologia, melhor informação e agir da maneira adequada que os nossos recursos orçamentários, de pessoal e de planejamento permitirem. Está aqui, Ricardo. Você levando em conta o desmatado mês a mês, você teria que abater isso. O desmatamento no final é abaixo disso também, porque não foi aí levar-se em conta áreas superpostas, bem como a recuperação vegetal. Quando alguém desmata e deixa de utilizar aquele material, seja para o que for, é natural a capacidade regenerativa da floresta. Não se levou em conta isso daí também. Então, o grande problema que nós temos é um número. Se em junho foram 88%, o impacto que está dando para todos que têm preocupação nessa área, que fazem negócio conosco, é muito grande. Mesmo se passar agora o julho para 85%, diminuiu, mas está enorme ainda. Então, os números, no meu entender, eles foram aí espancados, tá? Com o objetivo, pelo que parece, né, de atingir o nome do Brasil e o governo. Porque qualquer uma pessoa leiga, tem até um simples cidadão que, quando vê que a conta de luz dele dobrou de preço de um mês para outro, ele olha, é uma coisa errada. Está tendo aqui energia que está saindo, que está sendo perdida, o vizinho talvez tenha botado um gato aqui na minha fiação, alguma coisa aconteceu de errado. É um número, no meu entender, tão grande e tão preocupante que ele devia levar diretamente esse número para o ministro, discutir o assunto antes da sua divulgação. Não queremos abafar, nem deixar divulgar absolutamente nada, mas, no meu entendimento, não houve a responsabilidade necessária para divulgar um número como esse, porque o estrago praticamente já está feito fora do Brasil.